Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso momento de oração, onde hoje nós vamos estar partilhando nosso momento com Deus, buscando esta presença de um Deus que maravilhoso é, que muito bem para a nossa casa e para a nossa vida Ele faz. Mais um dia de oração, colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedimos o seu auxílio, pedimos sua presença e com certeza o Senhor vai nos mostrar tantos e tantos caminhos bonitos, maravilhosos, e a gente pede que esta presença de Deus na nossa vida sempre se faça presença. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, celebrar a nossa vida, agradecer, louvar, pedir essa presença tão linda. Hoje a gente olha para o Evangelho e nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar algo bastante bonito. O amor sempre é o melhor caminho. O amor sempre é o melhor caminho. E é por isso, então, que a gente pede esta presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, porque estamos acostumados, muitas vezes, a agir com raiva. Estamos acostumados, muitas vezes, a querer devolver na mesma moeda. Estamos acostumados, muitas vezes, a não levar desaforo para casa e assim por diante. Por isso que o amor sempre é o melhor caminho. O amor sempre será o melhor caminho. Vai nos ajudar, vai fazer com que as coisas deem certo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que passou a vida muitas vezes acolhendo os rejeitados, hoje passa por um momento de rejeição. Mas Ele não devolve na mesma moeda. Sabe? Ele não devolve na mesma moeda. Ele mostra que é possível fazer diferente, agir diferente, tratar os outros como se a gente gostaria que os outros nos tratassem, mesmo que isso não está acontecendo. Então, iniciemos o nosso momento com Deus, dizendo e colocando aqui diante dele muita fé, muita esperança, muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para fazer a vontade de Deus, e para não deixar-se levar pelo espírito desse mundo que diz que a gente precisa devolver na mesma moeda, a gente precisa fazer isso ou fazer aquilo, a gente não pode levar desaforo para casa, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ensine a dar todos esses passos firmes, bonitos, na presença de Deus. Digamos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus que hoje nos é dada, que hoje nos é colocada no nosso coração, a palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 53.
56. Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. E nos diz assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João viraram-se para Jesus e disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-os e partiram para um outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desta pergunta que é tão importante, Senhor, você quer que a gente destrua eles? Senhor, você quer que a gente mande descer fogo do céu para destruí-los? Senhor, você quer que exterminemos eles? A pergunta de Jesus. A pergunta que Jesus ouviu. A pergunta que Tiago e João fizeram. E é uma pergunta de quem se deixa levar pela emoção do momento, pelo calor do momento, pela discussão do momento. Senhor, vamos destruí-los. Senhor, vamos destruí-los. Senhor, vamos exterminá-los. É o que está no coração de dois dos discípulos de Jesus. O problema não é a gente, às vezes, passar por uma provação. O problema não é, às vezes, a gente passar por uma discussão. O problema é como a gente lida com isso. Como a gente lida com tudo isso. E Tiago e João pertencem a um grupo que sempre foi excluído. Tiago, João, seus discípulos, seus colegas, são daquele grupo que Jesus resgatou, porque excluídos muitas vezes eles estavam. Jesus os resgatou e Jesus estava ensinando um caminho novo para eles. Um caminho novo para eles. E aí a gente vai percebendo, Aí a gente vai percebendo que Jesus, ele quer nos mostrar coisas novas, um novo modo de agir, um novo modo de tratar as pessoas. E isso faz toda a diferença. Porque quando Jesus consegue resgatar, quando Jesus consegue transformar o coração desses discípulos, a primeira coisa que Jesus tem no seu coração é que todos devem ser tratados com dignidade, com respeito, todos. A gente pode não concordar com alguém, e isso não vai ser nenhuma, nem duas vezes que vai acontecer. A gente pode não concordar com alguém, a gente pode, às vezes, até ter uma pequena discussão em relação a alguns assuntos. Isso não vai acontecer nenhuma, nem duas vezes na nossa vida. Porém, o que nós não podemos fazer, é partir para a ignorância, quebrar tudo, fazer com que desça fogo do céu, arrebentar com o outro. Isso não faz parte de quem é cristão, de quem é católico.
Por isso que o Evangelho de hoje vai nos ensinar que o amor sempre é o melhor caminho. Veja como a vida, ela tem algumas situações ingratas. Veja como a vida tem algumas situações que são surpresas e que a gente precisa saber lidar com essas situações. Porque Jesus, ele precisava cumprir a missão dele. Veja o versículo 51 do capítulo 9 de Lucas, diz assim, ó: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ou seja, tem algumas decisões na nossa vida que a gente precisa dar o passo, que a gente precisa enfrentar e concretizar. Muitas vezes algumas decisões, algumas atitudes, a gente fica postergando. A gente deixa, não, amanhã eu vejo, semana que vem eu vejo, não quero me incomodar com isso vai me causar um estresse, não sei o quê. Dizer esse não agora é tão difícil. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que algumas decisões, principalmente decisões que são importantes, decisões que nos fazem bem, decisões que nos libertam às vezes de um fardo, de um peso, não devem ser postergadas, não devem ser deixadas para depois. Por isso que Jesus, ele tomou essa firme decisão. Eu preciso ir a Jerusalém. Eu preciso abraçar a cruz e vencer de uma vez para todas todo e qualquer sofrimento que a vida colocar diante de mim. Eu preciso tomar essa decisão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina algumas decisões na sua vida, por mais dolorida que elas sejam. Algumas decisões na sua vida, por mais difíceis que elas sejam, elas precisam ser tomadas. Elas precisam ser tomadas. Você precisa dar o passo. Você precisa dar o passo. Quando o teu coração não aguenta mais, quando aquele ambiente te faz ficar doente, quando aquela pessoa, aquela companhia faz com que você não seja mais feliz, é preciso tomar uma decisão. Decidir, dar o passo, ir à frente, faz com que a gente dê solução para aquilo que está acontecendo. E Jesus precisava ir a Jerusalém. Não adiantava mais, ele deixar para amanhã, semana que vem e assim por diante. A partir de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a gente vai ver Jesus caminhando até Jerusalém e a gente vai ver, vários momentos que Jesus precisa chamar os seus discípulos para o lado, conversar, educá-los, inclusive, mostrar o porquê ele veio, mostrar o que é a vida, mostrar aos seus discípulos que nem todo mundo vai estender um tapete vermelho para nós, mostrar que o que a gente não decide se torna problema para nós lá na frente. Então a primeira coisa que hoje Jesus nos ensina é não ter medo de tomar decisões, sem rezar com toda certeza, pedir a luz do Espírito Santo, se aconselhar com amigos, amigas que muitas vezes não vão dizer o que a gente gostaria de escutar, mas o que a gente precisa escutar. Jesus nos ensina isso. E veja como a vida é engraçada. Jesus precisava passar pela região da Samaria, aonde moravam os samaritanos. E os samaritanos, além de não se darem com os judeus, não se davam com o povo de Jerusalém. Era um povo difícil, um povo complicado. Quando os samaritanos perguntam
para os discípulos: para onde vocês estão indo? Ah, nós estamos indo a Jerusalém, mas a gente precisa de pouso, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um quartinho para repor as energias. Veja como a vida é engraçada. Veja como a vida é engraçada. Aquele povo que sempre foi rejeitado, porque os samaritanos eram um povo rejeitado, era um povo excluído, era um povo deixado de lado, hoje está rejeitando. Veja como a vida é engraçada. Jesus sempre acolheu muito bem os samaritanos. Jesus sempre tratou muito bem os samaritanos, tanto que muitas curas, as primeiras curas foram para os samaritanos. Tanto que Jesus fala de um bom samaritano. Veja, aqueles que sempre foram rejeitados, parece que não aprenderam, hoje estão rejeitando. Hoje estão rejeitando. E a gente precisa aprender, A gente precisa aprender com algumas coisas. A gente precisa aprender. Esse povo sempre foi rejeitado e hoje está rejeitando. Talvez a gente sempre passou por injustiças na vida. E quando a gente pode fazer justiça, a gente comete injustiça. Olha como é a vida. Olha como é a vida. Às vezes a gente sempre passou por situações complicadas. E a gente pode ajudar alguém. Mas a gente complica a vida desse alguém. O episódio de hoje mostra que quando os discípulos viram os samaritanos meio que dizendo: some daqui, vai embora, no coração dos discípulos de Jesus veio o quê? Poxa vida, Jesus ajudou tanto esse povo. Poxa vida, Jesus curou tantas pessoas aqui, Jesus fez tanto bem, Jesus perdoou, Jesus fez tantas coisas maravilhosas por eles. E agora eles estão meio que expulsando Jesus desse ambiente. Não tem nenhum quartinho, não tem nenhum espaço para eles ficar. Poxa vida, é isso que toma conta do coração de Tiago e João. E quando esta sensação, quando esta constatação de que os samaritanos eles estão sendo ingratos, injustos, na verdade, até cuspindo no prato que os alimentou tantas e tantas vezes, veja o que toma conta do coração dos discípulos. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Queres que mandemos fogo do céu para destruí-los? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a proposta, aliás. Jesus parou, voltou-se para eles e repreendeu. Não, isso não cabe a nós. Jamais vamos fazer isso. Jamais essa será a atitude nossa, João. Jamais, Tiago, a gente vai devolver o mal com o mal. Jamais, jamais, jamais. E aí a gente aprende algumas coisas na nossa vida. Que uma maldade jamais deve ser devolvida com outra maldade. Porque que quando Jesus repreende os seus discípulos, no coração de Jesus está isso, Por que a gente vai se tornar igual a eles? Por quê? No coração de Jesus está uma verdade muito grande no coração de Jesus. Jamais pagueis o mal com o mal. No coração de Jesus está esta expressão: o amor é o caminho. O amor é o caminho. No coração de Jesus está essa expressão muito linda e muito verdadeira. Somente o amor é o caminho. O amor é o caminho. Por isso que Jesus os repreende e diz: Tiago, João, não é agora. Não vamos fazer isso agora.
sabe? Então a gente entende uma coisa muito linda e muito importante. O amor sempre vai ser o caminho. E Jesus nos ensina isso. Porque quando a gente começar a tratar os outros mal, quando a gente começar a devolver na mesma moeda, quando a gente começar a pisar nos outros, quando a gente começar a humilhar os outros, a nossa vida ela começa a desandar. Porque o nosso coração ele começa a inchar-se de coisas ruins e de coisas complicadas e de coisas difíceis. Só o amor é o caminho. E Jesus então repreende eles e disse: Tiago, João, aprendam. De excluídos a gente não pode passar a excluir os outros. A gente não pode agir como eles estão agindo. Aprendam isso, João e Tiago. Aprendam o que eu quero dizer, o que eu quero ensinar para vocês. Somente o amor vai mudar as coisas. E aí você vai entender uma coisa muito importante. Muitas situações que acontecem na sua cidade, muitas situações que acontecem na sua família, muitas situações que acontecem com gente próxima de você, muita coisa que acontece no nosso país e no nosso mundo, muitas vezes faz com que o nosso sangue ferva, Faz com que o nosso sangue ferva. Muitas vezes a gente acha que devolver na mesma moeda é a solução. Jesus disse: nada disso. Só o amor é o caminho. Só o amor é o caminho. Pelo amor é que nós vamos transformar. Vocês sabem que o amor não pode ser bobo, tolo, ingênuo, porque Jesus não é assim. Mas a gente não pode tratar no coice, no soco, na gritaria, quem pensa diferente do que a gente. A gente não pode tratar no coice, no soco, no bico da bota, num palavrão, aquela pessoa que talvez nos ofendeu, que talvez nos machucou. Porque o que acontece? Quando muitas vezes a gente é agredido, a tendência é a gente agredir de volta. Replicar. Devolver na mesma moeda. Sabe? Por isso que Jesus nos ensina hoje. Jesus nos ensina o caminho do amor. O caminho do amor constrói. O caminho do amor liga opostos. O caminho do amor dá tempo àquilo que aconteceu. O caminho do amor diz assim: deixa a poeira baixar, deixa o tempo passar. O que hoje está doendo, amanhã não vai mais estar doendo. Pode até causar um desconforto, mas não vai doer. O caminho do amor nunca fecha portas, mesmo que a gente não queira e não consiga passar hoje por aquela porta. Só o caminho do amor resolve todas as coisas. Só o caminho do amor é que traz a paz. Tanto que Jesus, o que fez? Disse: não façam isso. Não é assim que a gente vai chegar no coração deles. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Jesus olha para eles, agradece e segue em frente. Segue em frente. Não para. Segue em frente. Jesus não ficou ali discutindo, brigando, perdendo tempo, gastando energia. Sabe? Nosso problema é que às vezes a gente fica amarrado a algumas situações. E a gente começa a discutir, gastar energia, se incomodar, adoecer, perder noites de sono por causa disso ou daquilo. Jesus cuida de Tiago e João e diz: ei, calma.
Jesus olha para os samaritanos que desdenharam dele, foram ingratos, que o excluíram. E o que Jesus faz? Segue adiante. Segue amando, segue cuidando, segue rezando, segue fazendo o bem, segue vivendo seus princípios, porque os tombos desta vida, né? Os ventos contrários desta vida, as pessoas amarguradas desta vida, as situações adversas não podem fazer com que você perca o seu caminho, que você se detenha, que você pare, que você mude a sua natureza, que você mude o seu jeito de ser. Talvez você anda parando, talvez você está parando de sorrir porque algumas pessoas se machucaram. Talvez você está deixando de fazer coisas que você gosta porque veio uma crítica aqui, uma crítica ali, alguém te falou mal disso. Talvez você está se recolhendo porque você se depara com uma pessoa que podia ter agido diferente. Essa pessoa não foi honesta no agir contigo e assim por diante. Mas veja o que é que Jesus nos ensina. A gente não pode parar. Por isso que o amor é o caminho. Continue amando. Continue se amando. Continue amando os outros. Continue fazendo o que te faz bem. Continua, sorrindo. Não é porque talvez uma pessoa foi azeda contigo, ou sei lá, ou colocou palavras na tua boca, que agora você vai se fechar e ninguém mais presta e assim por diante. Tá? Então, a gente finaliza este momento de oração aqui. Vamos pedir a bênção de Deus. Eu peço para vocês também bastante compreensão, porque eu estou tendo muita dificuldade para colocar no ar, né, este momento de oração. Às vezes eu chego a perder 5 minutos para conseguir colocar no ar, porque a plataforma do Facebook e do Instagram não está permitindo. Então a gente precisa driblar um pouquinho, né, algumas coisas para conseguir entrar no ar. Esperemos que isso melhore com o passar do dia, mas já faz, né? Estamos indo para a segunda semana que às vezes a transmissão começa e a plataforma derruba a transmissão, até a gente conseguir, né? Então, peça a tua paciência também, né? Às vezes você vai receber uma notificação que entra, ela já acaba saindo do ar e assim por diante, e eu preciso manobrar o celular e assim por diante. Mas nós vamos resolver isso também, né? Com paciência, tudo vai dar certo. Então agora eu gostaria que você escrevesse aí na linha do tempo, se não for te pedir demais. Escreva assim: o amor é o caminho. Né? Se você quiser ali, escreva, né? O amor é o caminho. Escreva aí, tá? E se você quiser me ajudar agora, então compartilhe este momento de oração, dá um joinha, né, ali, né, na linha de transmissão, porque daí as plataformas, elas dizem que é um conteúdo bom, relevante e vão passando, né, para mais pessoas, tá? Então, se você quiser compartilhar, dá um joinha aí, faz isso para mim, tá? Veja, o amor é o caminho. É isso que você vai escrever na linha do tempo. O amor é o caminho. E se você conseguir viver isso do seu jeitinho, tá? Do seu jeitinho, eu tenho certeza que você vai ser feliz. E eu tenho certeza que muitas coisas, né, ao seu lado serão maravilhosas, tá? O amor é o caminho. Não se esqueça disso. O amor é o caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar,
atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre todos nós a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem e nos encontramos amanhã.